E pela graça do Senhor, nós estamos aqui para servir vocês. Não há mérito em nós, mas aprove o Senhor compartilhar com a gente a palavra, e nós queremos trazer para vocês a porção daquilo que Ele tem ministrado no nosso coração. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor porque é a Tua palavra. Senhor, que eu não seja empecilho, que o meu intelecto e até mesmo o dom que o Senhor me deu não seja empecilho para que o Senhor fale aos nossos corações o que o Senhor quer falar. Que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. E ensina-nos a andar nos Teus caminhos, Pai, vivendo a Tua vontade plenamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 4. Eu estou na nova versão transformadora, a NVT. Então ela pode ser um pouquinho, não sei se vocês têm para colocar aí no telão, mas eu estou com a NVT, e mesmo que esteja diferente, é a mesma palavra, ok? Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão, uma revelação de tudo aquilo que haveria de vir. E o próprio Jesus, se manifestando a ele, fala: escreve o que eu vou te mostrar, e envia às igrejas na província da Ásia. As 7 igrejas que a gente fala, as 7 igrejas do Apocalipse, né, que eram bem específicas, eram igrejas que não eram templos, como a gente pensa, mas as igrejas eram o grupo de irmãos que criam e moravam naquela cidade. Por isso que está a igreja em Colossos, a igreja em Filadélfia, a igreja, né, enfim. A igreja em Colossos, não, a igreja em Colossos foi Paulo que enviou, né? Mas a igreja em Éfeso, a igreja em Filadélfia, a igreja em Esmirna, Tiatira, Laodiceia, e ali existiam as igrejas que funcionavam como um corpo, um organismo vivo, não como um templo. Eles se reuniam de casa em casa e, quando tinham oportunidade, em praças, mas era uma igreja ainda perseguida, ainda discriminada. Não era uma igreja que já tinha sido aceita pelo Império Romano. Então, ela vivia um pouco à margem. Mas Jesus já estava lidando com essa igreja, com esse povo reunido. É bom a gente pensar nisso, porque o Senhor não lida com paredes. A estrutura é muito maravilhosa, né? Nos dá um certo conforto, mas a igreja do Senhor não é estrutura. Não é o tamanho do templo, não é a cadeira que você senta, isso não é igreja. E isso é um lugar físico que acomoda a igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que creem no seu nome, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, convencidos da justiça, do pecado, do juízo, entendemos que precisávamos ser reconciliados com Deus Pai, sem o qual nós não podemos viver, e sem Jesus Cristo seria impossível essa reconciliação pelos nossos próprios méritos. E aqueles que entendem isso, entregaram seus corações, suas vidas novamente ao governo, submeteram suas vidas ao governo daquele que reina eternamente, somos feitos igreja. Não somos igreja sozinhos. Não adianta você falar assim: não, eu vou ser igreja na minha casa, porque a igreja está muito difícil. Difícil também você é. A igreja é difícil, inclusive, pela nossa participação, né?
A nossa humanidade, ela esbarra com a humanidade do outro, e aí, de vez em quando, dá uns choques, né? Mas isso é maravilhoso, porque é através disso aí que você vai desenvolver a humildade, o domínio próprio, né? A longanimidade. O fruto do Espírito é formado em nós através da vida prática, das experiências práticas, da nossa convivência com o Senhor, do nosso relacionamento íntimo com Ele, que vai se derramar no horizontal, primeiro vertical, e ele se derrama no horizontal. Se a gente está bem com Deus, a gente vai estar bem com o nosso próximo. E se você não está bem com o seu próximo, significa que você não está bem com Deus. Vocês entenderam isso? Caim não podia matar Deus, então ele foi e matou Abel. E muitas pessoas que, às vezes você pensa que a sua raiva é do irmão, não. É porque você está brigado com Deus, seu relacionamento com Deus está interrompido, tem um ruído aí no seu relacionamento com Deus, e isso reflete nos seus relacionamentos interpessoais. Agora, se você está em paz com Deus, se você está caminhando segundo a vontade de Deus, todos os outros relacionamentos vão chegar nos seus devidos lugares. Ainda que não sejam perfeitos, ainda que não sejam plenos, eles vão ser saudáveis. Você não precisa de atravessar a rua quando vê o irmão. Você não precisa de fugir do irmão. Você não precisa falar, eu não vou lá não, porque me decepcionou. Ô, gente, decepcionou porque você criou expectativa. Coloque suas expectativas no eterno, né? E entenda que nós devemos sim, eu não quero fugir da minha responsabilidade, não. Eu quero falar como o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque hoje tem aquele negócio, não olha para mim não, olha para Deus. É uma maneira mais simples de se esquivar da sua autorresponsabilidade, de seguir a Jesus com fidelidade. Porque enquanto seguimos a Jesus com fidelidade, refletimos a glória dEle. E aquilo que Ele tem feito na nossa vida abençoa outras pessoas. A transformação que as pessoas veem na nossa vida afeta outras pessoas. Então, sim, sejamos seguidores de Cristo a ponto de dizer que vocês podem me imitar, porque eu estou procurando imitar a Cristo. Agora, entendam, eu sou humana, e eu luto com a minha carne todos os dias, como você também luta. Como nós somos perdoados por aquele que não tem defeitos, quem somos nós para não perdoar? Não é assim? Então, para nós só somos igreja quando nós temos uma relação uns com os outros. Eu gosto dessa palavra, uns com os outros. Amai-vos uns aos outros. Não há igreja sem esse senso de comunidade, de mutualidade. Dito isso, as cartas estão sendo enviadas, então, às igrejas, cada uma na sua dificuldade, cada uma vivendo os seus desafios. Para uma igreja, o Senhor, apenas para uma das 7 igrejas, o Senhor só tem elogios. Para as outras 6 igrejas, Jesus tem elogios, mas Ele também tem duras críticas. E, principalmente, a igreja em Laodiceia, ele pega pesado. Mas sabe o que é lindo, gente, de Jesus pegar pesado? É porque ainda tem esperança. Quando o Senhor está pegando pesado com a gente, quando Ele está confrontando o nosso pecado, quando Ele está nos deixando perceber o quanto nós ainda precisamos caminhar, não é para te acusar, é completamente diferente. A acusação, ela produz uma tristeza, que produz depressão, que produz afastamento e isolamento. Já a obra do Espírito em nós, ela promove arrependimento, conserto, reconciliação com Deus e com os irmãos. Então, é completamente diferente. Jesus está enviando as cartas às igrejas, que quando você vai ler e estudar as cartas das igrejas da Ásia, você vê que tem tudo a ver com a gente hoje, no século XX.